Bem-vindos, amigos do YouTube. Meu nome é Paulo Ramiro e hoje vou apresentar a Scania 110 de 1975 e que está com 600 mil quilômetros. Vamos ver um pouco deste carro, fazer um 360 por fora e por dentro e falar sobre sua história. As primeiras unidades importadas são de 1948. Em 1951, a Vemag assume as operações da Scania no Brasil, a mesma que fez os DKVs sob licença. E em julho de 1957, sai o primeiro caminhão Scania nacional, é o L75, que vinha nas configurações chassi rígido e cavalo mecânico. O câmbio era manual de 5 marchas, o motor era o Scania 6 cilindros em linha D10, com bloco e cabeçote de ferro, 12 válvulas, comando de válvulas no bloco acionado por varetas. O seu diâmetro era de 127 mm e o curso é de 135 mm. E não temos o número total da cilindrada, mas é de 10,3 litros, ou 10,26 para ser mais preciso. Dotado de bomba injetora de atuação direta. A sua suspensão era eixo rígido por feixe de molas nos dois eixos, e os freios eram a tambor e ar. A direção era mecânica setor e rosca sem fim, e o seu tanque levava 130 litros. O L75 chegou em um tempo que o domínio das estradas era do FNM, e o Scania se destacou por ter a bomba injetora de atuação direta, e não por pré-câmara, com o rival. Lembrando que ele só tinha 35% dos componentes nacionais, e o motor era importado da Suécia. Em outubro de 1959, o motor passou a ser nacional na nova fábrica de motores da Scania, mas a produção completa continuava a ser da Vemag, até que em outubro de 1962, a Scania começa a fabricar os caminhões na unidade própria em São Bernardo do Campo, que é a atual fábrica da Scania, e ele seguiu sem alterações até outubro de 1963. A chegada do L76 se dá em outubro de 1963, na linha 1964. O motor Scania D10 dá lugar ao D11, também 6 cilindros, e 12 válvulas com 11 litros. O diâmetro era mantido e o curso ia para 145 mm. A taxa de compressão era de 16 por 1, e com isso gerava 76 kgf a 1.200 RPM, e 195 cavalos a 2.200 RPM. Além da líquida, a Scania divulgava os 215 cavalos brutos. O câmbio duplicava as marchas, passava de 5 para 10 marchas, sendo 5 alta e 5 reduzidas. E ele continuava a ser vendido nas configurações chassi rígido e cavalo mecânico. O tanque aumentava para 190 litros, e ganhava a companhia de outro tanque, totalizando 380 litros. Em outubro de 1964, na linha 1965, chegavam os modelos LS 6x2, chassi rígido e cavalo mecânico, e os LT 6x4, chassi rígido e cavalo mecânico. Os reboques ou carretas tinham que ser dimensionados para o Scania, e daí vem o nome carreta padrão LS. E seguiu sem alterações até outubro de 1967, quando chegou o primeiro caminhão turbo nacional. Mas antes, vamos ao apelido Por que Jacaré? Por causa do bico fino e largo, e quando aberto parecia a boca de um jacaré. Voltando, o motor dos modelos turbo eram chamados de S, e com isso eram L76S, LS76S, e LT76S, em referência ao Scania Super. O motor Scania D, de 11 litros, ganha o turbo e com isso o motor 6 cilindros, que agora gerava 108 kgf vezes metro, a 1.500 RPM, e 275 cavalos a 2.200 RPM. E os valores brutos eram de 109 kgf vezes metro e 285 cavalos, respectivamente. E o deixam como o caminhão nacional mais potente da época, e começa a tracionar carretas de 3 eixos, que na época eram raras. Aliás, cavalos mecânicos eram raros naquela época, e aí seguiu sem alterações até outubro de 1969.
A chegada dos L, LS e LT-110 se dá em outubro de 1969 na linha 1970, quando eles ganham freio de estacionamento, freios de duplo circuito e aí passavam a se chamar L4x2, LS 6x2 e LT 6x4 110. A marca inaugura uma nova nomenclatura dos seus caminhões até então. Já nos motores eram mantidos o Scania D11 litros aspirado e turbo, assim como o câmbio, e o tanque continuava com a mesma capacidade. Em outubro de 1970, na linha 1971, nada muda. Já em outubro de 1971, na linha 1972, a Scania lançou uma alternativa mais barata. Era o L100, que podia rebocar carretas de 2 eixos. Já o motor era o mesmo Scania D11 com 11 litros aspirado, só que agora gerava 202 cavalos a 2.200 RPM. A chegada do L101 e dos L, LS e LT-111 se dá em outubro de 1975. Os motores têm aumento de potência. O D11 6 litros aspirado passou a gerar 77 kgfm vezes metro a 1.200 RPM e 203 cavalos a 2.200 RPM, usados no L101 e nos modelos aspirados da família 111. Já o turbo, chamado de S pela Scania, agora gerava 111 kgfm vezes metro a 1.400 RPM e 296 cavalos a 2.200 RPM. E o tanque teve capacidade ampliada para 200 litros, que somado com o outro tinha 400 litros. E estava disponível também o de 300 litros, que somado ao outro tanque dava 600 litros. E era indisponível para o LT 6x4. O curioso é que naquela época a Scania fez dobradinha, tendo os 2 caminhões mais potentes do país. E ele seguiu sem alterações até outubro de 1981. Conviveu durante 6 meses com a série T112, que é sua sucessora, e aí ele deu adeus ao mercado. Mas muitos jacarés estão na ativa até hoje, o que confirma a robustez mecânica desses caminhões. O Jacaré inaugurou a marca no país, teve 3 tipos de motores: 10 litros aspirado, 11 litros aspirado e turbo. Ditou até o padrão das carretas e foi o primeiro a poder puxar carretas de 3 eixos. Mas um dia teria que dar adeus. Depois de 24 anos no mercado, era a hora do adeus. Mas o seu motor aspirado seguirá no 112 por alguns anos, e o motor turbo passaria com as atualizações até o 114, mas essas serão outras histórias. Vamos ver mais um pouco desta Scania 110.
finalizamos este vídeo. Se você gostou, dá um like e se inscreva.